Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias sempre estive em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu vou cantar a bondade de Deus. Por toda a vida és fiel, por toda a vida és tão bom, tão bom. Com toda a força que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo sua voz que me leva pelo fogo, na escuridão. Sempre estive em tuas mãos. Te conheço como pai, te conheço como amigo. Tenho vivido a bondade de Deus. Por toda a vida és fiel, por toda a vida és tão bom, tão bom. Com toda a força que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua bondade me seguirá e seguirá até mim. Sua bondade me seguirá e seguirá até mim. Com minha vida entregue, me rendo a ti, te dou tudo que é meu. Sua bondade me seguirá e seguirá até mim. Sua bondade me seguirá e seguirá até mim. Sua bondade me seguirá e seguirá até mim. Com minha vida entregue, me rendo a ti, te dou tudo que é meu. Sua bondade me seguirá e seguirá até mim. Bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos nesse período, meus queridos, impossibilitados de estarmos juntos, mas estamos aqui semanalmente, aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, tendo a nossa Escola Bíblica Dominical, podendo estudar um pouco acerca da Palavra do nosso Deus, aprendendo alguns princípios tão importantes para a vida cristã. Meu desejo é que ao final dessa série de estudos que nós estamos, você seja melhor, né? Aliás, que a cada dia, a cada estudo você possa ter crescido, Deus possa levar você a um crescimento, a uma edificação na sua vida cristã. Esse é o meu desejo, nosso propósito com essa série de estudos, que você cresça, amadureça, que possamos, né, nos tornar cristãos melhores, não num aspecto legalista, mas no aspecto do prazer e a satisfação que nós encontramos no nosso Criador, no nosso Deus, em podermos viver de acordo com a sua boa e perfeita vontade, tá certo? Nós estamos neste período já há quase 2 meses aqui, estudando acerca de um tema extremamente relevante para a vida cristã, que é o fruto do Espírito.
Começamos ali no primeiro estudo. Se você voltar aí no nosso canal da Primeira Igreja Batista de Lucas, você vai encontrar o primeiro estudo onde eu tratei aqui acerca da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Para entendermos e preparar ali o cenário, para compreendermos qual é a obra que o Espírito Santo realiza em nós, o que é esse fruto, né? E qual é o resultado dessas qualidades que são chamadas nas Escrituras de fruto do Espírito, tendo a ideia de ser aquilo que o Espírito Santo produz em nós pela sua presença. Porque o texto que nós estamos refletindo, meditando, é ali o texto de Gálatas capítulo 5, onde nós ali podemos aprender sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, e vemos ali que este fruto do Espírito é produzido em nós pelo fato de vivermos no Espírito. Então Paulo coloca ali uma questão, né? Se vivemos no Espírito, ou se vivemos pelo Espírito, que andemos também no Espírito. Então, viver pelo Espírito é a condição espiritual que o ser humano que creu em Jesus detém pela sua fé em Jesus. Andar no Espírito é resultado do relacionamento, da obediência, da observância dos ensinamentos de Cristo aplicados ao nosso viver, à nossa vida, e assim o Espírito Santo que habita em nós nos auxilia a compreendermos a vontade de Deus, a vivermos essa vontade de Deus no nosso viver diário. Então, meus queridos, nessa série, né, chamada aí de O Fruto do Espírito, nós já vimos algumas características deste fruto e hoje nós vamos ver acerca da benignidade e da bondade. Benignidade e da bondade. Nós já falamos aqui do amor, da paz, da alegria, falamos da paciência e agora nós vamos aqui unir nesse mesmo estudo essas duas qualidades. Você vai entender por que eu irei aqui abordar os dois em um só estudo, benignidade e bondade. Vamos antes ler esse texto, que é o texto base, né? A partir do capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo de número 16, fala-nos ali sobre as obras que a carne, né, a nossa natureza pecaminosa, caída, nos leva a praticar. Todos nós estamos sob essa influência, mas uma vez que conhecemos Jesus Cristo, estamos em Cristo, o Espírito Santo é derramado em nós, nos regenera para uma nova vida, né? Nos tornamos nova criatura. E essa nova criatura, ou o novo nascimento, promovido pela regeneração do Espírito Santo, nos leva a uma nova atitude, uma nova conduta de vida, que é resultado dessa obra do Espírito Santo em nós e que vai resultar no fruto, em qualidades que o Espírito Santo produz em nós pelo nosso relacionamento com Ele. Então, Gálatas capítulo 5, o versículo de número 22 e 23, diz aí o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós estamos aqui vendo, durante este nosso estudo, que podemos organizar essas 9 qualidades do fruto do Espírito como que um único fruto detentor de 9 qualidades características, com um fruto único composto por 9 partes. É assim que nós devemos ver o fruto. E é como se você pegasse uma mexerica, uma pocã, e então essa pocã possuísse ali 9 gomos. Então você vai ter ali esses gomos como qualidades desse fruto, e nós temos visto que a cada 3 qualidades dessa, elas dizem respeito mais a algumas relações que nós temos. Então, por exemplo, o amor, a alegria e a paz diz mais respeito ao relacionamento com Deus. Eles
brotam em nós, são desenvolvidos em nós, especialmente na nossa relação com Deus. Deus nos amou, e também na relação com o próximo, né? Isso vai resultar, o resultado da nossa relação leva à relação com o próximo pautada pelo amor, pela alegria e pela paz. Mas também temos a segunda camada, o segundo grupo, que é a longanimidade, benignidade e bondade. Então falamos no último estudo sobre a longanimidade, e que é a paciência, né? E hoje vamos tratar aqui dessas outras duas, benignidade e bondade, fechando esse segundo grupo, né, do fruto do Espírito. E depois nós veremos as outras 3 qualidades que também são fundamentais. E esse segundo grupo diz respeito às nossas relações interpessoais, a relação com o próximo, a paciência, benignidade, bondade e relacionamento com o próximo, uma vez. E por outro lado, vamos ver aí as últimas 3, fidelidade, mansidão, domínio próprio, dizendo respeito às nossas relações interiores, né, conosco mesmo. Mas eu sempre disse e ressaltei que elas não podem ser vistas apenas aplicáveis a essas direções. No amor não é unicamente na relação com Deus, ele resulta na relação com o próximo. Então, dessa maneira, esses 3 grupos estão interligados. Essas 9 qualidades são interdependentes, dependem uma da outra, se relacionam uma com a outra, tá certo? Então, hoje, falando acerca da benignidade e da bondade, nós vamos ver que essas 2 qualidades, elas têm muita similaridade, elas parecem, num primeiro momento, serem sinônimas, e parece haver muito pouca distinção entre ambas. Até parece que Paulo tenha querido ser aqui redundante, mas muito provavelmente não é isso que aconteceu. Muito provavelmente Paulo pretendia distinguir sim uma da outra, né? Ele queria trazer alguma abordagem mais clara, mais direta e mais específica ao citar, né, a benignidade, e em seguida falar também da bondade. E nós vamos procurar entender isso, e por isso aqui eu os trouxe no mesmo estudo, porque ficará melhor para a nossa compreensão, tá certo? Então, nesse sentido de que elas podem parecer no primeiro momento sinônimas, nós vamos ver que a palavra benignidade diz mais respeito à natureza permeada de gentileza. É uma ideia de que a benignidade tenha uma relação mais direta com a postura interior, a nossa disposição interior, uma marca do nosso caráter, aquilo que nos influencia na nossa maneira de ser. Então, por isso, tem mais a ver com a nossa natureza de sermos gentis. Então, esse termo benignidade é mais uma qualidade interna que molda a nossa natureza e o nosso caráter, ou seja, algo nos levou a termos uma postura inclinada para o bem, e nos leva a essa postura de sermos benignos e de podermos sermos gentis, cordiais, educados, né, delicados, especialmente o que? No trato com o próximo. Veja que nós estamos no segundo grupo do fruto, que diz respeito às relações interpessoais. Precisamos ter paciência com o outro, né? Precisamos ser benignos uns com os outros, e aqui essa qualidade vai mostrar que então a benignidade vai ser algo mais interno, algo que nos influencia, que nos leva a uma disposição. São como que valores. Há um valor que me leva a agir pelo bem. Então isso não é visível, a benignidade não vai ser algo visível se não for pela bondade. E aí vai ser onde vai entrar essa outra qualidade, que é a bondade. Porque a bondade, ela é mais ativa, prática, ela revela mais em resultados através da experiência, né, de aspectos práticos. Então, a benignidade diz respeito a uma qualidade interna, valores
padrões internos que me levam a uma atitude de promover o bem para com o próximo. E esse valor da benignidade, ele resultará na bondade, que é o aspecto prático, né, ativo e visível da benignidade. Então, por deter a qualidade da ternura, da delicadeza, a natureza do ser bom, de ser movido pelo bem, eu então agirei com bondade no trato e na relação com o próximo. Então, eu serei bom com você, movido por um valor interno que me leva a ser delicado, a tratar o outro bem. E isso nós podemos ver, por exemplo, na maneira de nós falarmos. Quando eu sou uma pessoa benigna, que detenho essa qualidade de ser uma pessoa movida pelo bem, uma qualidade interna, o meu externo, o meu falar, o meu tratar o outro vai ser delicado, vai ser bondoso, valorizando o outro, demonstrando ali também o amor, né, a paciência, e isso movido por essa qualidade interna, por esse princípio que norteia a minha vida, de ser movido sempre pelo bem. Eu farei sempre o bem, por amor, por obediência a um princípio que há no meu coração, que há em minha vida. Um exemplo disso para nós é Provérbios 15, o versículo 1, que vai nos trazer o aspecto do falar. Quantas pessoas são agressivas, mal educadas, né, grosseiras no falar. Mas Provérbios 15, 1 vai dizer que quando eu sou delicado no falar, eu espanto, jogo para fora toda falta de educação, toda a ira, toda a raiva. Veja o que diz aqui o texto. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ora, veja, você já se deparou com uma situação assim? De quando uma pessoa trata você com falta de educação, de maneira ríspida, a primeira sensação que você tem é de espanto, né? De muitas vezes agir até na defensiva com aquela pessoa. Me recordo de uma situação que em Cuiabá, quando estudava ali na universidade em Cuiabá, fui tomar um ônibus numa estação ali no terminal de ônibus, e ao entrar no ônibus eu perguntei ao cobrador se aquele ônibus iria para determinado lugar. E ele me respondeu de uma forma muito grosseira, ríspida, mal educada mesmo, dizendo e querendo usar até um palavrão: esse ônibus vai para... E aí você imagina o que quiser. Mas ele usou isso de uma maneira muito agressiva, mal educada. E a minha reação, eu não sou uma pessoa, né, muito assim paciente, eu reconheço isso, mas a minha reação foi imediatamente entrar ali naquele ônibus e comecei a discutir com ele, mas de uma maneira tentando manter ali a compostura e dizer a ele: o senhor está na profissão errada, o senhor tem que responder uma pergunta com mais educação, porque o senhor está aqui como um cobrador, o senhor tem que dar informações para o destino, a rota que o ônibus passa. Eu não sei. Mas resumindo a história, meus irmãos, e para linkar com esse texto, conversando com aquele cobrador, em questão de 5 minutos ali, começamos num tom de discussão, mas eu procurei manter um nível sem agredi-lo na maneira que ele me agredia verbalmente. Em 5 minutos de conversa, pela minha postura, tentando manter a cordialidade com ele e instruí-lo de que a maneira dele não estava correta, em 5 minutos de conversa, ele abriu um sorriso no rosto, porque ele disse assim: olha, se todo mundo conversasse comigo com essa educação, haveria uma pressão menor sobre mim, porque eu faço dezenas de viagens por dia sem poder parar para ir ao banheiro, para tomar água. E aí eu disse para ele, falei: pois é, só que o cliente que pega o ônibus, ele não sabe dessa sua limitação e dessa situação. Então veja, amados, quando você age com educação, cordialidade e respeito com o outro, isso naturalmente vai promover no outro uma postura menos agressiva e defensiva. A ideia de Salomão aqui é exatamente de nos levar
a uma postura de cordialidade. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quanto mais ríspido, mal educado e grosseiro você for com o outro, certamente mais ira, mais discórdia haverá naquela relação. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que a benignidade ela vai aparecer várias vezes na Bíblia e várias vezes ela vai ser citada como qualidades do próprio Deus. Veja aqui que interessante. Diz que o Deus Pai é benigno, né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Você pode dizer comigo aí, né? Repita aí, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o Salmo 136, verso 1. Mas também, segunda aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 1, fala-nos da pessoa de Jesus e diz que Jesus Cristo é benigno. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Jesus Cristo é benigno. E o próprio Espírito Santo, como nós estamos vendo aqui, é aquele que produz em nós a benignidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é benigno e produz em nós o quê? Como seu fruto, né, resultado do seu fruto, a benignidade. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é, entre outras qualidades, a benignidade e a bondade. Então o nosso Deus é um Deus que é um Deus benigno, um Deus que é naturalmente, na sua natureza, Ele é bondoso e benigno. Uma definição que eu aprendi há muito tempo no curso de teologia e que eu gosto é que Deus é espírito pessoal, é um espírito pessoal e perfeitamente bom, não havendo nele sombra de maldade. Então, este é o nosso Deus, que é benigno. Filho que é benigno, Pai, o Filho e o Espírito Santo agem pela sua benignidade. Nós vemos uma citação feita por Billy Graham no seu livro chamado O Espírito Santo. Billy Graham ele vai citar Charles Allen, que faz a seguinte observação. Olha que observação interessantíssima o Charles Allen ele faz. No nosso desprezo pelo pecado, podemos nos tornar rudes e grosseiros com o pecador. Então, ou seja, eu posso confundir muitas vezes o pecador com o pecado. Então, uma atitude má, uma atitude errada, muitas vezes me leva a agredir o pecador. Então, o que ele diz, o nosso desprezo pelo pecado, no nosso desprezo pelo pecado, podemos nos tornar rudes e grosseiros com o pecador. Algumas pessoas parecem ser tão apaixonadas pela justiça, ter um senso de justiça tão grande, que não tem mais lugar para compaixão pelos que caem. Então, por mais que você ame a justiça, ame o que é correto, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é bom e o que é do bem, você nunca pode se esquecer de que nada disso pode estar acima do indivíduo, da pessoa. Ou seja, eu preciso revelar na prática dessas qualidades que são essenciais na nossa vida, de ser justo, reto, correto, verdadeiro, eu preciso revelar que todas essas qualidades estão pautadas no amor para com o outro. De nada adianta eu querer ser justo se eu não agir com essa justiça movida pelo amor. Como um pai que disciplina o seu filho, que faz justiça a fim de querer que o filho seja melhor, e ele disciplina, põe de castigo, corrige, movido pelo quê? Pelo amor. Quando há a falta do amor, há apenas o quê? Um justiceiro movido pelo legalismo. E aí isso não edifica, não instrui, não promove o bem de fato na vida do indivíduo. Então, a palavra de Charles Allen é importante para nós ainda hoje, né? Ele disse isso há muito tempo atrás. Então, como é fácil ser impaciente e indelicado com os que falham na vida e que falham conosco. Nós precisamos ter esse cuidado extremo de
valorizar, amar as pessoas, independente do que elas tenham feito, mas dizer, independente do que você fez, eu te amo, porque você, por ser criação de Deus, um projeto de Deus, é digno de ser amado, de respeito e ser valorizado. Eu não aprovo de maneira nenhuma o que você fez, né? Assim foi Deus. Deus provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, não havia mérito em nós, não havia mérito na sua vida, mas Deus nos amou e fez justiça. Ele nos mostrou que nos amava, ele nos mostrou o caminho da retidão e nos mostrou isso pelo seu amor. Então, o apóstolo Paulo vai ensinar Timóteo, dizendo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, o servo do Senhor não deve brigar, mas deve ser delicado para com todos. Então, em vez de sermos movidos pela briga, nós devemos o quê? Sermos delicados com todas as pessoas. Veja que essa palavrinha todos tem um significado especial no grego. Sabe o que significa? Todo significa todos, ou seja, é sem distinção. Eu preciso demonstrar delicadeza no trato com todas. Aquela pessoa que você atende lá na empresa, aquele cliente chato, aquele seu familiar, aquele seu cunhado, vizinho, aquele seu pastor, aquele seu irmão em Cristo, todos devem ser alvos do quê? Da delicadeza no trato. Essa é a orientação de Paulo. Ele vai dizer ali a Timóteo, o servo do Senhor não deve brigar, mas deve ser delicado para com todos. Então, não entenda bem que não significa que nós precisamos fechar os olhos para o erro, para o mal. Não, precisamos enxergar isso, mas enxergar por trás daquilo uma pessoa e mudar a atitude da pessoa pelo respeito, pela delicadeza, pela educação, pelo amor, né? Essa deve ser a nossa atitude. Mas aí Tiago também vai dizer algo importante. Tiago disse, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura e também pacífica, bondosa e amigável. Então a sabedoria de Deus é assim, ela é amigável, bondosa, pacífica. Isso, veja, é na relação com o outro, com o próximo. Fruto do Espírito, meus amados, da bondade, da benignidade, da paciência, apontam para as nossas relações. Como é que temos nos relacionados? Temos sido pacíficos, temos sido amigáveis, temos sido delicados, agidos pela benignidade, pela bondade. Como é que temos agido, né? Mas também nós vamos ver uma citação feita por Embry, que ele diz algo importante. Há muitos anos atrás, em torno de 40, quase 50 anos atrás, ele disse algo extremamente relevante para os nossos dias hoje. Olha só, nessa época de mísseis teleguiados e pessoas mal guiadas, precisamos desesperadamente aprender a sermos gentis. Parece estranho que em uma era em que alcançamos a Lua, enviamos sinais a planetas distantes e recebemos fotografias tiradas de satélites em órbita, seja tão difícil anunciar ternura com os que estão ao nosso redor. Então veja quão contemporânea é essa fala de Embry, de que num tempo de tanta tecnologia, modernidade, veja, 50 anos atrás, quando ele diz isso, ele já percebia essa evolução da ciência, da tecnologia, e ele percebia que apesar de todo o avanço, houve um retrocesso nos relacionamentos. Pessoas que faltavam ternura, gentileza no trato. E hoje, que a internet se tornou popular, né, universal, presente na vida de todos, as redes sociais nos levam a um distanciamento social e afetivo, onde as pessoas não têm mais tolerância, respeito umas pelas outras. É somente um coração movido pelo amor de Deus, pela benignidade conhecida na relação com Deus, que pode
levar-nos a ter esse coração benigno e que promove a bondade. Bondade essa, meus queridos, que é importante na nossa vida, juntamente com a benignidade, porque não importa o quanto você seja eloquente, bem preparado e dotado de conhecimento, recursos, a autoridade que você tenha, se você não tiver carinho, não tiver delicadeza em sua maneira de tratar as pessoas, nós seremos incapazes de revelar o amor de Deus, a verdadeira mensagem do Evangelho, que é pregada pela nossa maneira de ser. Então observe, meus queridos, que o Senhor quer que nós sejamos benignos e bondosos. Então eu vou dar uma grande atenção à benignidade, mostrando que a benignidade diz respeito a uma postura interna, um sentimento, princípios e valores que foram plantados em nós e nos levam ao quê? A agir baseados nesses princípios, ou o princípio da benignidade, né? Nesse valor que temos no nosso coração, de sermos sempre movidos pelo bem, o bem que há em nós. E isso vai sempre resultar no quê? Numa postura de bondade. Então eu quero tratar um pouquinho da bondade para que a gente veja o aspecto prático da benignidade. Como é que nós podemos ser benignos e demonstrar essa benignidade, né? E fazemos isso através da bondade. Então a bondade é uma palavra que deriva aí de um termo grego que se refere a uma qualidade das pessoas que são dirigidas e desejam o que é bom, que representa os mais elevados valores éticos e morais do indivíduo. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Então, alguém dizer que algumas pessoas chegam a dizer que a delicadeza é um sinal de fraqueza, que a bondade é um sinal de fraqueza. Mas nós precisamos observar, meus queridos, que essa é uma qualidade espiritual, é uma qualidade promovida pelo nosso Deus na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele. É inevitável você se relacionar com Deus, será a habitação do Espírito Santo de Deus e não ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa que tem como um princípio básico na sua vida a benignidade e que resulta em bondade. Então nós vemos Paulo dizer aos Efésios acerca da bondade, mas ele também vai dizer aos Tessalonicenses no capítulo 1, por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então veja aí, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós. Então este é o propósito de Deus, glorificar o seu nome mediante a nossa maneira de viver. Paulo ainda vai dizer em Romanos capítulo 15, o versículo 14, certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes, né, para vos aconselhar, edificar um ao outro. Então Paulo está dizendo que eles estão possuídos o quê? De toda bondade, eles têm toda a qualidade essencial para terem a atitude de quem é benigno, né? A atitude que resulta ali na bondade. Então o apóstolo Paulo vai elogiar aqui nesse texto a igreja em Roma. Eu estou certo de que vocês estão preenchidos, são possuidores de toda a bondade que os capacita o quê? A admoestar uns aos outros, a edificar, a abençoar, a aconselhar uns aos outros, né? Então a palavra bom no entender das escrituras significa literalmente ser como Deus, porque Deus é o único que é perfeitamente bom.
Então, disse no início, né, que Deus é espírito pessoal e perfeitamente bom. Nós até dizemos essa frase aqui, que é interessante, né, que diz que Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Ele é bom, porque essa é uma qualidade de Deus, qualidade que nós precisamos ter, porque a bondade, meu querido e minha querida, é uma ação, né, é o amor em ação. Quando nós amamos, nós agimos com bondade porque nós amamos. E não somente a bondade não somente traz em si a ideia de justiça, mas a bondade ela traz em si a ideia do fazer justiça. Não só o ser, ou a ideia de simplesmente realizar algo por realizar, mas o de ser e fazer o que é justo. Então, movido sempre pelo amor, não é algo vazio. Então eu sei o que é justo, eu digo acerca daquilo que é correto e é justo, e eu faço o que é justo. Um exemplo acerca disso é que o Senhor Jesus era uma pessoa extremamente gentil, benigna, educada, cordial e bondosa. E essa qualidade de Jesus Cristo está presente na vida da igreja, se revela no mundo através da vida da igreja. Então a igreja demonstra a benignidade e a bondade ao mundo. Aí está a responsabilidade que eu e você temos de aperfeiçoarmos esse fruto, a benignidade e a bondade no nosso viver. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele revelou a sua benignidade, a sua bondade ao mundo, e o meio que Deus vai usar para que isso chegue às pessoas é a minha vida e a sua vida, é a igreja. Então a igreja, ela demonstra benignidade e a bondade ao mundo, porque Jesus era uma pessoa gentil, benigna e bondosa. Quando o Senhor Jesus nasceu, havia pouca instituição ou poucas instituições de caridade no mundo, pouquíssimos orfanatos, poucos hospitais, clínicas psiquiátricas praticamente inexistiam, haviam poucos orfanatos, poucos hospitais, albergues para os pobres, haviam poucos abrigos para pessoas desamparadas, né? Poucos centros de recuperação de dependentes químicos, pessoas viciadas. Comparado com os nossos dias, haviam pouquíssimos se comparado com os dias de hoje. No entanto, nós vamos ver, meus amados, que Jesus Cristo foi o divisor de águas disso. Se até Cristo praticamente inexistiam essas instituições, a partir de Jesus Cristo, por meio da igreja, é que passaram o quê? A existir de forma massiva, intensa, orfanatos, hospitais, clínicas psiquiátricas, instituições com um cunho social. Então isso é obra de Cristo, é obra de Deus e é obra da igreja de Jesus, demonstrando o que? A bondade de Deus para com o outro no mundo. Mas isso não pode ser apenas institucionalizado, precisa ser algo presente ou real através da vida da igreja, das pessoas. Então, em todos os lugares onde o cristianismo chegou, os seguidores de Cristo praticaram ações de benignidade e de delicadeza que resultaram na expressão do amor de Deus e dessa benignidade de Deus através da bondade, acolhendo um órfão, cuidando de um enfermo, auxiliando alguém nas suas necessidades mais essenciais da sua vida. Isso é o que? Demonstração da bondade, movida pelo amor, movida pela benignidade que há em Deus, que há em Cristo Jesus e é revelada ao mundo por nós. Então, meus amados, o nosso Senhor Jesus Ele deseja que eu e você sejamos bondosos. Cristo quer que este seja o tipo de bondade que eu e você pratiquemos. Cristo quer que esse tipo de bondade seja normal
na vida de cada crente, porque a bondade nunca se manifesta sozinha, é sempre acompanhada da paciência, da benignidade. Então essas três andam juntas e estavam maravilhosamente visíveis naquele que é o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus. Jesus era paciente, Jesus era benigno, bondoso e ensinou isso a nós, para que esse seja o nosso normal. Então, meu querido e minha querida, que pelo poder do Espírito Santo, estes traços do caráter de Cristo estejam presentes e visíveis na sua vida, na minha vida e assim na nossa igreja, como corpo de Cristo, o que revelará à nossa comunidade, à sua família, à minha família, à nossa cidade, o amor de Cristo, a bondade do nosso Deus através do nosso jeito de ser, do nosso meio ou do nosso modo de viver. Que sejamos então benignos, bondosos e pacientes para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar então, meus queridos, e vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, nos cresça, nos leve ao crescimento na benignidade, na bondade e na paciência nos nossos relacionamentos. Oremos a Ele. Querido Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes não agimos como o Senhor Jesus agiu e espera que hajamos. Nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos capacite a sermos benignos, a sermos pacientes, a sermos bondosos. Meu Pai, no nome de Jesus, capacita-nos a revelar a Tua bondade ao mundo, a sermos delicados, educados, cordiais, benignos no trato com o próximo e a podermos revelar a bondade do Senhor através do acolhimento, da valorização, da demonstração prática do amor. Que possamos, meu Pai, como igreja do Senhor, levarmos a marca do Teu amor, da bondade do Senhor a este mundo. E que o Senhor leve cada coração que assiste a esse estudo, leve cada coração a ser uma pessoa benigna no seu íntimo e que leve também a revelar, a demonstrar ao mundo perdido, ao mundo vazio sem Deus, a bondade do Senhor. A maior bondade que foi revelada na cruz do Calvário, quando demonstrou ali o seu amor, mesmo sendo nós ainda pecadores. Meu Pai, ajuda-nos a sermos bons como o Senhor é. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e minhas queridas. Obrigado pela sua participação aqui. E compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista, clique aí em inscrever-se, porque nós precisamos alcançar o maior número de pessoas. E nós temos aí a meta de atingirmos aí no mínimo 1000 inscritos no canal da PIB de Lucas, para podermos ter um alcance e podermos usar outras ferramentas aqui do canal, tá bom? Compartilhe então com outras pessoas e até retornarmos ao encontro presencial na Escola Bíblica Dominical, continuaremos aqui na forma online, tá bom? Que você, a sua família, sua casa sejam abençoados pelo Senhor, no nome santo de Jesus. Tenha um ótimo dia na graça e na paz de Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha